Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu João. Eu já fiz vários vídeos nesse primeiro capítulo. O último eu falei a respeito do testemunho de João Batista. Na verdade, eu fiz 3 vídeos a respeito do testemunho de João Batista. E hoje eu vou falar sobre os primeiros discípulos de Jesus, que está aí no versículo 35. Deixa eu compartilhar minha Bíblia. Pronto, está aí. Está aí então a Bíblia, versículo 35. Os primeiros discípulos. Que vai até o versículo... vai até o final desse capítulo. Algumas Bíblias traz uma última epígrafe a partir do versículo 43, Filipe e Natanael. Não sei se vai ser possível falar todo o restante do capítulo. Vamos ver. No finalzinho do capítulo primeiro, eu vou fazer um resumo a respeito deste capítulo. Ele é maravilhoso. Esse capítulo é maravilhoso, assim como o livro, o Evangelho todo é. Diz o seguinte aí: no dia seguinte, interessante que o João, ele usou esse termo, no dia seguinte. Ele já usou isso aí, pelo menos uma vez. Ele usa ele, deixa eu ver aqui, ele usa ele no versículo 29, no dia seguinte o quê? No 19 ele fala: esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém os levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Aí no versículo 29 ele usa o termo grego, que é esse termo aqui, ó, epaurion. Usou esse termo aqui grego. O dia seguinte, ele usou uma vez e vai usar mais outra vez. No versículo 43, neste capítulo. E interessante que no capítulo, ainda nesse capítulo primeiro, no dia seguinte, ele usa esse termo epaurion, no dia seguinte. Nesse capítulo usa 3 vezes. Então, ele usa no versículo 29, no versículo 35 e no versículo 43. Interessante que no versículo 1 do capítulo 2, o João, ele vai dizer assim: 3 dias depois. Interessante, porque João, ele relata esta informação. Com certeza ele queria dizer algo para nós. Então, no dia seguinte, então aqui já é o 3º dia. Então, o primeiro dia ele estava lá fazendo o quê? Dando o testemunho de Jesus. Os judeus, enviaram para lá os sacerdotes levitas para perguntar quem ele era. Então esse é o primeiro dia. Aí no dia seguinte, segundo dia, Jesus apresenta o Cordeiro de Deus.
E agora, neste aqui, versículo 35, no dia seguinte estava João, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. A palavra discípulos na língua grega é matetes. Matetes fala de aluno, aprendiz. Então, lembre sempre que discípulo é aquele que está aprendendo com, aluno de, pupilo, isso é discípulo. Quando alguém é discípulo de Jesus, ele é um aprendiz de Jesus, ele é um aluno de Jesus. Então, esses dois aqui, nesse primeiro momento aqui, ele não cita o nome dele, mas fala que João Batista, ele estava em companhia de 2 dos seus discípulos. Então veja que João Batista, ele tinha discípulos, ele tinha pessoas que seguiam ele. E ele estava ali com certeza pregando. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Veja que agora ele não diz, como ele disse lá no 29, que ele cita o seguinte: no dia seguinte, ele usa o mesmo termo, paurion, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui, nesse versículo 36, ele só diz isso: Eis o Cordeiro de Deus. Até porque ele já tinha dito que Jesus era o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Então não é necessário mais ele dizer isso novamente. Por isso que ele fala: Eis o Cordeiro de Deus. E quando o João Batista ele diz: Eis o Cordeiro de Deus, pela segunda vez, a primeira vez, como eu já disse, ele fala isso no versículo 29. Ele vê Jesus e diz que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Novamente, no dia seguinte, ele torna a ver Jesus passar. Então, Jesus estava ali cruzando o caminho com João Batista. E ele olha para Jesus e diz: Eis aí o Cordeiro de Deus. O interessante é que 2 dos discípulos de João, ao ouvir aquilo, com certeza eles foram despertados. Segunda vez esse homem diz que este outro homem aí é o Cordeiro de Deus. Ontem ele disse que este homem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, novamente, ele dizendo que este é o Cordeiro de Deus. Olha só o que diz aí o 37. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto que Jesus é o Cordeiro de Deus. No primeiro momento, o dia anterior, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, o Cordeiro de Deus. Então, esses 2 discípulos de João Batista, ouvindo isto, o que eles fizeram? Esse homem tem alguma coisa de especial. Esse homem é diferente. E outra coisa, esses 2 discípulos de João Batista, eles conheciam a respeito das Escrituras. Conheciam a respeito das Escrituras. Eles sabiam a respeito do Mashiach, eles conheciam a respeito das promessas do Salvador do mundo. Talvez não tinham uma ideia clara de como isso aconteceria, mas eles sabiam da promessa. E ao ouvirem João dizer isso, eles seguiram a Jesus. Olha só. E no 38, olha só que interessante o texto.
E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, quem? Os 2 discípulos de João, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Nós vamos ver o que significa essas 2 palavras aí. Então, Jesus olha para aqueles 2 discípulos e disse: que buscais? E eles disseram: Rabi. A palavra Rabi aqui, primeiro o Rabi dá a ideia de didascalos, uma palavra grega aí, já coloquei do lado aí. É esse aqui, ó, didascalos, didascalê. É um substantivo masculino e quer dizer professor, mestre. Por isso que João, ele teve o cuidado de trazer a tradução. Será que João, ele escreveu o seu evangelho na língua grega? Provavelmente. Que se ele tivesse escrito o seu evangelho na língua hebraica, não era necessário ele trazer o significado. Então, provavelmente, João, ele escreveu o seu evangelho já na língua grega e não na língua hebraica, pois ele traz o significado. Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Porque na língua hebraica, Ravi, está aí, esse nome, Ravi, é um termo hebraico, que significa meu mestre, e meu professor, meu ilustre mestre. E na língua grega é didascalos, que também significa isso, meu professor. Onde assistes? A palavra assistir aí é meno, que aí é um verbo, e ele está no tempo presente, na segunda pessoa e no modo indicativo. Ou seja, mestre, onde tu assistes? O termo meno é permanecer, ficar. Ou seja, onde tu ficas? Onde tu estás localizado? De onde o Senhor é? Qual a referência tua? É o significado da palavra meno. Eles queriam saber quem era Jesus. Olha aí, a palavra meno é permanecer, ficar, em referência a um lugar, residir. Isso é em referência ao tempo, de pessoas, do viver, e assim vai. Eles queriam saber a respeito dele. Onde tu assistes? Onde o Senhor fica? Onde o Senhor reside? Qual a referência do Senhor? E Jesus responde, olha o 39. 39 aí. Vou puxar aqui um pouquinho. 39. Respondeu-lhes, vinde e vede. Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. Aí, a palavra grega para estar morando é a mesma que eu citei para assistir. O interessante é que o tradutor dessa revista Almeida, ele traz meno, assistir, lá no versículo 38, e agora no 39 ele traz onde estás, e viram onde ele estava morando. E é meno, ficar, residir, estar presente. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a 10ª hora, 16 horas, 4 horas da tarde, mais ou menos. Então eles foram, já era quase finalzinho do dia,
a 10ª hora é 4 horas da tarde, a 1/10, essa é a 10ª, a 1/10 é 5 horas e assim vai. 6 horas encerra o dia, já começa o dia seguinte. Então, eles foram e viram onde Jesus estava morando. Provavelmente, Jesus estava morando ali naquela região da Galileia, porque Jesus era de Nazaré. A gente não sabe o certo quando foi que ele mudou para Cafarnaum, mas depois ele sai de Nazaré, ele muda para Cafarnaum, e lá em Cafarnaum, ali próximo às margens do Mar da Galileia, ele estabelece a sua moradia. Então, eles viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, ou seja, dormiram ali na casa de Jesus, porque não dava para voltar mais. Veja, porque João Batista, como eu já disse, eu vou pegar o mapa aqui para vocês verem. Tá aí. Deixa eu ver aqui se tem outro mapa. Ó, esse aqui é maior. Deixa eu ver. Então, vocês podem ver no mapa que pegou um pouquinho do Mar da Galileia, essa parte azul aí no topo. Pode ver lá que tem a cidade de Tiberias, que estava próximo ao Mar da Galileia. Vocês podem ver também que tem um balãozinho vermelho aí, que é Salim, aonde João Batista ele batizava. Então, de Salim, onde onde João batizava, até a região da Galileia, é uns 80 quilômetros. Então, por isso que eles partiram da região de Salim, aí, a Enon, Salim, próximo aí do Mar Morto, subiram aí, com certeza, às margens do Rio Jordão e foram para a região da Galileia, ver onde Jesus morava. Então eles foram e viram, e naquele dia não dava mais para voltar. Então eles ficaram com Jesus naquele dia. Agora sim, no versículo 40, o João, o escritor, que é o apóstolo, ele diz: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Aqui já diz quem era o discípulo de João. Era André. André é irmão de Pedro. Aí Simão Pedro, porque o nome de Pedro é de origem hebraica, está aí já do lado direito da tela, que é Shimon, essa palavrinha hebraico aqui, Shimon. Shimon é rocha em hebraico, rocha ou pedra. Shimon, tá aí, Pedro, pedra. Ou melhor, Petros, que é na língua grega, que é pedra, rocha ou pedra. Shimon, na verdade, é Simeão, que aí vem a palavra Simeão, Simão, essas variantes da palavra. Então, Simão vem de Shimon, que é na língua hebraica. Já na língua grega, aí vem a palavra Pedro, que é Petros, que é esta palavrinha aqui. Talvez o nome dele em hebraico, Shimon, ou Simeão, ou Simão, que é o nome hebraico para ele, porque ele era um judeu, e Pedro talvez seria o nome dele em grego, que é Petros, uma rocha, uma pedra, um dos 12 discípulos. Então, o André aí, Andreas, que é o nome dele, é um nativo de Betsaida da Galileia, irmão de Simão Pedro, um discípulo de João Batista e mais tarde apóstolo de Cristo. Então esse é o André. Então nós sabemos que o André ele era um discípulo de João Batista
e que passou agora a seguir a Jesus e se tornou um apóstolo de Jesus. Um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. O 41 diz o seguinte: ele achou primeiro o seu irmão Simão. Pode ver aqui que ele não usou aí o termo Simão Pedro. Ele usou no primeiro momento para que nós pudéssemos identificar quem que era esse Simão, ou esse Shimon, porque o nome Simão era muito comum. Pode ver que ele sempre dava para diferenciar uma pessoa da outra. Ele usava, por exemplo, o filho de Zebedeu, por exemplo, aquele Bar-Jonas, né? Bar-Jonas é o filho de Jonas. Sempre para distinguir uma pessoa da outra, eles, olha, esse é um fulano de tal, filho da pessoa tal. Porque não era comum sobrenome hoje para diferenciar as pessoas. Hoje nós temos aí 2, 3, até 4 sobrenomes, ou até mais. O sobrenome é justamente para diferenciar uma pessoa da outra. Porque tem pessoas com o nome iguais. Então eles colocam o sobrenome para diferenciar. Mas não era o costume do povo judeu. Pode ver que as pessoas tinham só um nome. Por exemplo, João. Tinha o Batista. Por que o João Batista e depois o João filho de Zebedeu? Para diferenciar. João é aquele que batizava. É o filho de Zacarias. E João, o apóstolo, era o filho de Zebedeu. Quando eles queriam diferenciar alguém, é o filho de Zebedeu. Esse aqui é o filho, é o Batista, o batizador. E aqui, nesse versículo 41, o André, ele achou primeiramente, então assim que ele encontra, esses dois discípulos, eles dormem na casa de Jesus, e após eles dormirem na casa de Jesus, eles encontram com o Simão, que é Pedro, a quem disse, olha só, esta declaração aqui é tremenda. Ele diz que, olha, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Ou seja, novamente pode ver que, validando aí que João tenha escrito o seu evangelho na língua grega, porque ele coloca o termo Messias. E o termo Messias vem da palavra Mashiach. Mashiach, esta palavra aqui, Mashiach. Mashiach significa o ungido. E trazendo para a língua grega, aí tem a palavra Christos. Christos é ungido também. Então, na língua hebraica, Messias é Mashiach, e na língua grega é Christos, que quer dizer a mesma coisa, o Cristo, o ungido. Nós achamos o ungido. Então, eles enxergaram que realmente Jesus era diferente. Olha, nós encontramos o Messias. E o versículo 42, eu vou parando por aqui, porque eu estou com 23 minutos já, para 24, e depois eu continuo. Mas olha o que diz aí, 42. E o levou a Jesus. Então, o André, ele encontra o seu irmão, que é Pedro, Simão Pedro, Shimon Petros, e ele leva Pedro para Jesus. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, olha aí, tu és Shimon, filho de João. Opa, nós sabemos agora que o pai de Pedro se chamava João, que o termo João vem do hebraico que é Iona. Jonas é pomba, que é o nome de Jonas. Então,
Jonas é o nome em hebraico do pai de Pedro, que traduzido para o grego é Ionas. Então, lá na língua hebraica, que você pode pegar aqui, vamos buscar aqui rapidinho, o livro do profeta Jonas está aqui, ó. Vamos puxar o hebraico aqui, a língua hebraica, olha aqui. Tá aqui, ó. Iona, esta palavrinha hebraica aqui, ó. Aqui. Veio a minha palavra, vaihi devar, e veio, né? E veio a palavra de Deus aí. O Yud Rei, Vav Rei, essa palavrinha aqui no hebraico, que é o nome de Deus. O Senhor, que a gente não fala Deus, não tem pronúncia, então é Adonai. Veio a palavra de Adonai, El Iona, aí a palavra, que é o Yud, Vav, o Nun e o Re, Iona, Ben Amitai. Ben, a palavra hebraica, Ben é filho. Pode ver que para diferenciar uma pessoa da outra, naquele período da história, eles usavam como referência o pai da pessoa. Pode ver aqui, ó. Vaihi devar Adonai El Iona Ben Amitai. Ou seja, veio a palavra de Deus a Jonas, Iona, essa palavrinha hebraica aqui, Iona, que é pomba, filho de quem? Ben, essa palavra hebraica aqui é Ben, Ben é filho de quem? Amitai. Amitai é quem? É o pai de Jonas, pai do profeta Jonas. Entenderam então como é que eles usavam para diferenciar aí uma pessoa da outra? E vamos encerrar aí no 43, eu parei no 42. 43 eu vou, no próximo vídeo eu continuo. E o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, diz: Tu és Simão, ou Shimon, filho de João, ou de Iona. Tu serás chamado Cefas. Aí veja que novamente ele usa um termo hebraico, porque Jesus, não hebraico, mas provavelmente ele tem usado o aramaico, porque no período de Jesus eles falavam o aramaico. Então Jesus usa um termo aí aramaico, que é Kefas. Tu serás chamado Kefas, que significa pedra. Então, Shimon Kefas. Kefas é essas três consoantes hebraicas, que é o Kof, Yud, o P e o Aleph. Então, Kefas. Então, ele diz o seguinte: olha, tu serás chamado de Pedro, que quer dizer Pedro. E no próximo vídeo, deixa eu voltar aqui. No próximo vídeo, eu estarei meditando a partir do versículo 43, que aí nós vamos falar um pouquinho sobre Filipe e Natanael. O encontro de Filipe e Natanael com Jesus. Eles têm um diálogo com Jesus. E aí nós vamos falar a respeito da terceira vez que o João, o apóstolo, usa a palavra meno, que é no dia seguinte. Mas é um assunto para o nosso próximo vídeo, porque já está com meia hora de meditação. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe rica e poderosamente.